Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente quarta-feira para você, 4 de dezembro de 2024, e nós estamos começando o nosso programa Momento Saúde. Saúde, qualidade de vida, bem-estar é o nosso assunto de hoje, e a nossa convidada de hoje é a Neiva Sen. A Neiva, ela que é fisioterapeuta. Deixa eu trazer mais informações aqui da nossa convidada de hoje. Ela que é fisioterapeuta, trabalha também com as pessoas, a saúde física e emocional. Ela é fisioterapeuta pélvica e trabalha também com a microfisioterapia. E é um prazer receber você sempre aqui no programa Momento Saúde. Seja bem-vinda, Neiva. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bom te receber aqui. Para a gente falar hoje sobre um sintoma que muitas mulheres relatam sentir, que é a dor pélvica. Aquela dorzinha assim no sentido abaixo do abdômen. Quais são as causas e que dorzinha é essa onde várias mulheres relatam ser acometidas? Não só as mulheres, como os homens também. Mas eu vou falar aqui específico das mulheres, né? Por exemplo, a dor pélvica, ela é muito generalizada, né? Eu vou falar primeiro aqui de uma estatística, tá? É uma estatística atual de algumas disfunções que ocorrem na região pélvica, né? Por exemplo, 61% das pessoas apresentam constipação, tá? É um sintoma de dor pélvica, não deixa de ser. 72% das mulheres apresentam incontinência urinária, isso é a nível mundial. É aquela falta do controle do xixi. Exatamente, que daí tem N fatores, né? 45% é uma dor lombar propriamente dita. Então, mais aqui na região da coluna, das costas. Coluna, mas confunde. E quase 40% das mulheres apresentam a dor pélvica propriamente dita, que são dos órgãos ali de dentro, pélvicos mesmo. Falando um pouquinho mais sobre essa região pélvica, gente, só para deixar claro, é o famoso pé da barriga. Não é isso, Neiva? Exatamente. As pessoas falam uma dor no pé da barriga. É como se fosse o nosso quadril, né? Num contexto geral. A pelve, ela é o nosso centro. Ela é o eixo do nosso corpo. Ela é o nosso equilíbrio. Porque ali existe um músculo que chama psoas, que liga a coluna torácica ao fêmur. Então faz toda a estabilidade do tronco com as pernas, faz o movimento de tronco, faz o movimento do caminhar, é um músculo que leva a gente para a frente, então está no nosso comando. E esse músculo, ele é famoso por ser o músculo do nosso equilíbrio, porque ele faz o equilíbrio do tronco. E também ele é como se fosse assim, ele desestabiliza pelas nossas emoções. Então hoje eu vou falar mais das emoções que estão relacionadas a essas disfunções pélvicas, que foi isso que eu citei para você, que está dentro do intestino. Então o intestino inflamado é uma disfunção que vai causar dor, que vai causar pode causar uma incontinência urinária, tá? A bexiga propriamente dita, ela pode ter uma consequência também por esse sentido emocional. E todos os órgãos que estão ali dentro dessa pelve, porque nós somos movidos, né, por emoções. É incrível essa constatação de que todos esses sintomas e de que tudo isso a gente pode sentir não só por uma questão muscular, mas pelas emoções. Exatamente. Aquilo que a gente sente, né? Então, essa pelve, ela é o nosso centro, ela é o eixo do corpo. É a região onde Deus escolheu pra gente procriar, pra gente gerar vida. Tanto o homem como a mulher, né? Porque a formação dos espermatozoides também é na região pélvica, né? Então, é divino. E essa região, ela tem que ser muito respeitada. E qualquer emoção, vamos dizer assim, um estresse, uma ansiedade, uma tristeza, um medo,
ela gera um dano físico. Porque esse músculo, principalmente esse, o psoas, ele recebe isso como um impacto de fuga ou de luta. Então, eu recebo essa reação como se batesse alguma coisa no meu abdômen e eu fizesse isso. Ou eu corro, ou eu luto. É uma reação. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar tenso. Essa tensão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar, como ele é inserido aqui no tórax, né? Ele vai gerar uma tensão no diafragma, que é o nosso músculo da respiração. Então, são aquelas pacientes que eu chamo, eu coloco deitada na maca e eu já olho a respiração. Se ela não tem uma respiração diafragmática, eu já falo, eu afirmo que ela tem um choro guardado. O que é um choro guardado? É uma emoção que ela não pôs para fora. É algo que aconteceu, que ela não expôs e ela interiorizou, né? E isso causa uma respiração do diafragma adequada. Então, ela vai fazer uma respiração abdominal, por exemplo. Então, ela está comprometendo todos esses órgãos nessa complacência, aonde a energia vital teria que passar, legal, que é aquela informação que eu tenho, por exemplo, eu espirro, eu faço uma grande pressão intra-abdominal. Quando eu faço essa pressão intra-abdominal, automaticamente eu empurro meu xixi, né? Daí eu tenho que ter o reflexo de contrair esse assoalho que está dentro da minha pelve em milésimos de segundo, vamos dizer assim, para esse xixi não sair. Mais ou menos isso. Se eu estou com esse choro guardado e eu tô com essa respiração abdominal, esse circuito todo, ele fica lento e eu acabo perdendo xixi. Então, que coisa incrível. Dentro da fisioterapia hoje, a gente avalia principalmente as emoções. A paciente vem incontinência urinária. Sim, eu não posso me basear só num exame que o paciente vem com aquele diagnóstico. Ela tem uma incontinência urinária. Sim, eu não trato o problema. Eu preciso achar a causa desse problema. E a causa sempre é uma emoção vivida normalmente no passado. Então, dentro da fisioterapia hoje, a gente tem recursos aonde, com a micro e com esse olhar sistêmico, a gente consegue avaliar de onde vem e ir lá na causa. Às vezes, uma conversa resolve. As pessoas estão vivendo, então, o momento presente, mas as emoções do passado. Do passado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, você tem que resolver essas emoções. Por isso que a gente fala assim, você não pode guardar um rancor, uma raiva, porque o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, ele expõe. Porque o nosso corpo fala o tempo todo. Ele fala com uma febre, ele fala com uma dor, ele fala com uma coceira. E é assim, ele expressa já o que está acontecendo. E a gente tem que buscar essa causa. E essa causa não é momentânea. Essa causa, às vezes, é só um gatilho que você viveu hoje. Então, por exemplo, hoje você sofreu uma humilhação. Qualquer humilhação. É um gatilho de uma humilhação que você sofreu quando você era criança. Porque normalmente esses traumas, eles vêm de quando a gente foi gerado, lá na barriga da mamãe, e da primeira infância, que chama. A primeira infância é tudo registrado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso também pode ser um outro assunto, né? Para um outro dia, um outro pôr do sol. Falar dessa primeira infância, que é onde a gente peca com os nossos filhos. E é por querer? Não, é porque a gente não sabe, né? Então, por isso que é bíblico. É aquela frase que tem lá e fala assim: perdoe sua mãe e seu pai, independente do que eles foram ou fizeram. Porque eles sempre tentam ser e fazer o melhor, né? Mas normalmente isso não acontece. Então, a maioria dos nossos traumas emocionais, eles vêm lá da nossa criação, da nossa geração, de como a gente foi olhado, de como a gente foi criado, de como a gente foi educado. E as consequências são hoje, que normalmente vem esse choro guardado que eu falo. Daí o que acontece hoje, quando a gente
não é respeitado, é humilhado, é desprezado, ou qualquer esses atos que acontece, aciona o gatilho lá da nossa primeira infância, lá de quando a gente foi gerado. Tanto que o útero, ele que está dentro dessa pelve, é uma outra coisa que a gente tem que olhar com muito amor, ele guarda as células, as lembranças nas células de tudo que aconteceu, de quando eu fui programado, de como eu fui gerado, de como foi a minha geração. Tá tudo lá registrado. A falta de perdão tem alguma doença física que a falta de perdão pode refletir? A gente volta com você daqui a pouquinho respondendo essa e outras perguntas. É já já. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde. Neiva Sen é a nossa convidada de hoje, falando pra gente sobre a famosa dor no pé da barriga, região ali pélvica. E ela traz pra gente aqui informações de que não é um sintoma isolado. Existem várias questões, inclusive emocionais, que estão ligadas à dor pélvica. Pessoas que têm endometriose, hérnias, né? Pessoas que têm também sintomas de apêndice, sentem a compressão dos nervos o tempo todo. Essas pessoas devem ser avaliadas, né? Exatamente. Então, essa dor pélvica, ela tem que ser avaliada por profissionais, né? E, lógico, existem exames, palpação. Então, primeiro, esse paciente passa no médico para tirar a parte mais, vamos dizer assim, grave de ter um órgão comprometido, uma infecção, algo mais grave. Mas essa semana mesmo eu recebi um paciente de uma amiga ginecologista. Ela falou: Neiva, a maioria das minhas pacientes aparecem com uma dor que na hora que eu vou fazer o ultrassom não tem nada no órgão, porque a pessoa já vai pensando que vai ter, né, um câncer, uma infecção urinária, um mioma. E na hora que ela faz o teste lá do ultrassom, que ela apalpa o músculo que chama psoas, ela refere uma dor forte, que é isso que eu falei, é esse músculo da alma, ele é chamado músculo da alma. Então ele está tenso por uma emoção que ela viveu, e nessa tensão, então ela vai apresentar o que? Ela pode apresentar dor local, na palpação, ela pode desencadear uma dor no ato sexual mesmo, na penetração, né? Ela pode apresentar uma complicação, vamos dizer assim, do intestino, que é a inflamação do intestino. Essa inflamação do intestino, que é hoje, que também seria um outro assunto bem interessante, até com uma nutricionista, né? Quando ele está inflamado, ele causa essa inflamação, vamos dizer assim, nesses órgãos, nessas fáscias, que a fáscia é a película que reveste todos os órgãos. E se essas fáscias estão inflamadas, esses órgãos não têm a mobilidade devida dentro do nosso corpo. Um esbarra no outro, mas ele tem essa mobilidade. E isso dificulta esse comando de controle de tudo, né? Numa relação do orgasmo, do controle do intestino, dele ficar preso e não liberar as fezes devidamente, né? Da urina da bexiga estar comprimida por esse intestino. Então compromete todo o sistema. Então você tem que analisar esse como um todo. Você não vai só no intestino, no útero, entendeu? Essa avaliação ela tem que passar por vários profissionais, exatamente, para ir eliminando e chegar nesse contexto. Normalmente quando chega para fisioterapia já é por último, já está diagnosticado que ela tem, e às vezes é uma dor que não se sabe de onde. Então é essa dor pélvica que vem por esses traumas, essas emoções que causam daí essas disfunções da pelve mesmo, que é essas todas que eu citei para você, do intestino, né, da incontinência e etc. E voltando à questão das emoções que você trouxe para nós, a falta de perdão. Você guardou a mágoa de alguém que te fez algo, um ex-companheiro, um ex-cônjuge ou uma ex-cônjuge, ou um patrão, né, onde você se dedicou profissionalmente e saiu chateado, ou dos próprios pais, ou de um filho. Isso pode gerar sintomas físicos?
Com certeza, sempre, né? E normalmente ele já é um gatilho de algo que você teve lá na sua primeira infância, num desprezo, com o nascimento de um irmão, com uma fala meio grosseira do pai, um abuso, um esquecimento na escola, N fatores já vem com essa marca, já vem com essa energia vital, com uma certa com um certo bloqueio em algum determinado órgão. Existem correlações em estudos, né, nessa parte da quântica, né, que quando você tem um ódio, um rancor, um não perdão, tem correlação com o grito maior do seu corpo, que é o câncer. Olha só. Né? Então, sempre que você tem um não perdão, você fica com muito ódio. E esse ódio, ele extravasa de uma certa maneira. Então, é aquela pessoa que é amarga, aquela pessoa que não consegue conversar com ninguém sem agredir, é aquela pessoa que acontece qualquer coisa, ela sai gritando, que essa consequência sempre traz agravos. E se a pessoa que não entende isso rebate com ela, acontece a confusão, acontece a briga, né? E isso em qualquer situação, dentro da sua família, na sua empresa, com os seus amigos, né? Resumindo, a gente não pode odiar ninguém, nem o seu cachorro, principalmente, né? Então você sempre tem que fazer as pazes e você tem que ficar de bem, independente do que aconteceu. Por exemplo, num que você falou, numa traição. É uma coisa bem, vamos dizer assim, altamente agressivo você ser traída. E não precisa ser uma traição propriamente dito do marido, né? Pode ser uma traição no trabalho, com o seu patrão, com um amigo, né? Essa traição, ela tem que ser perdoada, porque ela só vai fazer mal para a pessoa que está sentindo a raiva, porque a pessoa que fez, para ela às vezes só foi uma atitude do dia a dia. Para ela às vezes considera isso até normal, então não vai ter grande impacto. Mas a pessoa que sentiu e que está com aquela mágoa, com aquela sensação, né, que vai explodir, que quer matar alguém, vai fazer muito mal para ela, com certeza, e só para ela. Tá aí, então a importância de você curar as emoções, vigiar as emoções, cuidar das emoções, para que não tenha reflexos físicos, né? De saúde. Você citou o câncer aí, inclusive, que a gente tem visto alguns estudos, né, dizendo que o câncer está diretamente ligado à questão das emoções, né, Neiva? Com certeza, né? Assim, hoje eu sofri uma traição muito grande e do nada, daqui a pouco desencadeou um câncer de mama. Daí também tem correlações com órgãos, né? E existem estudos sobre isso, né? Então a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções, porque nós somos movidos a emoções. E somos uma fábrica, né, de emoções. Exatamente, e até é uma dica que eu dou para esse final de ano, né? Nós somos aquilo que a gente veste, nós somos a nossa casa, nós somos aquilo que a gente come, nós somos aquilo que nós sentimos. Então, para que isso se torne melhor, né? Então, não tem aquele lance de fazer a faxina do Natal? A faxina do Natal nada mais é do que isso, você tirar tudo da sua casa de entulho, de coisa que você não usa, de bagunça, de gaveta desorganizada, porque enquanto você organiza o fora, você também organiza o dentro, para a gente virar e iniciar um ano novo, com tudo novo, sem mágoas, sem sujeira guardada nos cantinhos do nosso coração, das nossas gavetas, né? A limpeza interna e externa. E externa também, ao mesmo tempo, porque na mesma hora que você tá ali naquela, nossa, eu preciso limpar esse armário, eu também automaticamente estou me limpando, né? Então eu tô, e aquilo alivia, vai aliviando, e é nesse sentido, né? E as pessoas hoje estão vivendo um momento assim muito angustiante, de muita guerra, de muita confusão, de muita raiva. E muito eu acredito, muito estresse. E isso é a prova
de que nós temos que nos olhar, nos perdoar. Primeiro nos perdoar, porque às vezes o perdão é nosso mesmo, né? De coisas que a gente fez no passado, de atitudes não legais. E não é por isso que a gente tem que ir diretamente pro inferno, né? A gente pode se curar disso, se perdoar para depois perdoar o outro. Todo mundo erra, né, gente? Todo mundo erra. Todo mundo erra. O que a gente tem que tentar é melhorar e tentar ficar o mais calmo possível, né? Então, alguém gritou com você, respira, olha bem no olho e pergunta: tá tudo bem? O máximo que vai acontecer é a pessoa começar a chorar ou refletir sobre a agressão que ela estava tentando fazer, porque essa agressão não é para com você, é dela com ela mesma. Que coisa, hein, Neiva? Incrível. Muitas informações importantes você trouxe aqui para nós. Eu queria que neste ano ainda você voltasse aqui para falar um pouquinho e nos ajudar a fazer essa organização externa dos nossos ambientes para que a gente possa se organizar internamente também. Mas quem está com a dor pélvica, que a gente iniciou o programa falando sobre ela também com esse sintoma físico, deve procurar qual profissional de saúde? Seria o fisioterapeuta? Seria o ginecologista? Quem que trata a parte física desse sintoma? Tanto o ginecologista, primeiro passa pelo ginecologista para tirar essas dúvidas, né? Através de exames, de ultrassom, né? Que foi esse exemplo que eu dei. A doutora fez o ultrassom, não tinha nada nos órgãos, mas constatou essa dor na palpação do psoas, que é esse músculo, né? O que daí dentro da fisioterapia a gente vai fazer? Vai tentar liberar, a gente vai modular com laser, com LED, com alongamentos, liberar essa musculatura e principalmente trabalhar a causa disso, que são as emoções, que daí entra lá na microfisioterapia, entra lá no coach, entra lá nesse contexto das emoções.